Graça e paz, meus irmãos. Que alegria reencontrá-los, que alegria podermos estarmos juntos em mais esta manhã para louvarmos, para adorarmos ao Senhor e para aprendermos um pouquinho mais da sua palavra, começar o dia ouvindo a palavra de Deus, começar o dia meditando na palavra de Deus. É muito bom, é muito importante. E nesse momento nós vamos então participar da nossa aula, onde nós temos aí aprendido ao longo desses domingos, ao longo de todos esses dias, nós temos aprendido sobre vários temas, sobre vários assuntos. Nós estamos conversando sobre as cartas de João. João tem falado muitas coisas aos nossos corações, tem falado muito. João fala muito para a nossa igreja, para a igreja desse tempo, para essa igreja moderna, do tempo pós-moderno, do século 21. Interessante que foi escrita a carta dele no final do século I. Então, problemas que ele enfrentou lá, dificuldades que eles enfrentavam lá, nós vemos elas recorrentes e em larga escala no nosso tempo de hoje. Por isso que é importante nós estarmos sempre de olho na palavra de Deus, olhando para o nosso tempo, olhando para o que a palavra de Deus nos fala, nos ensina, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela sempre se renova, ela sempre vai trazer ensinamentos, ela sempre vai trazer respostas ao nosso coração, sempre vai trazer respostas à nossa vida. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o infalível teste do amor. O texto base está em 1 João 3, de 13 a 24. Então vamos ao nosso texto, que ele diz o seguinte, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, dos versos 13 ao verso 24. Se você não tiver essa facilidade agora, você pode depois, na sua Bíblia, fazer essa leitura, fazer o acompanhamento. É sempre bom fazermos a leitura, fazermos o acompanhamento na palavra de Deus. Então vamos à leitura? Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos por palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Então esse é o texto base para a nossa meditação de hoje. Nós temos aprendido que as cartas de João são cartas que falam e que ensinam sobre a certeza da nossa fé. Então, ao longo dos capítulos, ao longo desses capítulos que se seguem, ele vai lutando contra os falsos mestres que estavam introduzindo o evangelho genérico e um evangelho adulterado, completamente adulterado na igreja. Esses ensinamentos eles estavam causando muita confusão, muita dúvida na mente dos crentes, que já não sabiam se eram realmente salvos ou se precisavam seguir as orientações desses falsos mestres para alcançar a salvação.
Então eles diziam que era necessário mais alguma coisa, sempre dizendo isso. Os falsos mestres sempre apresentam mais alguma coisa necessária para se alcançar a salvação. Uma indulgência, uma situação diferente, sempre alguma coisa para ajudar, para colaborar na salvação. Então, esse é a tônica dos falsos mestres, não é? E na aula passada, nós aprendemos que João deu mais um golpe nos falsos mestres, que se diziam pessoas especiais, eles se diziam pessoas portadoras da verdade, quando ele disse que os que receberam Jesus se tornaram filhos de Deus. Diz que foram adotados por Deus e que existiam dois grupos, os filhos de Deus, que receberam a Jesus como Salvador, e os filhos do diabo, que é aquele que não tem prazer, que é aquele que tem prazer nas coisas, no pecado, que tem prazer no pecado, né? Então, aquele crente que não tem prazer no pecado e que não vive nele, o faz porque é filho de Deus. Essa é a marca distintiva. Então, para saber se alguém é filho de Deus ou filho do diabo, é só olhar para as obras. O filho de Deus não tem prazer e não permanece, não gosta do pecado, porque ele já tem dentro de si o DNA de Deus. Então, ele não gosta do pecado. Então, agora João responde à pergunta: qual é a evidência externa de que alguém é realmente filho de Deus? Essa é a pergunta. Qual é a evidência? O que faz com que todas as pessoas vejam e percebam que realmente uma pessoa é filho de Deus? Então, essa é a pergunta que ele faz, essa é a pergunta que ele responde para os crentes daquela igreja e também para nós. Qual seria essa evidência? A evidência é o amor. A identidade do cristão é o amor. Então, o cristão, ele ama porque Deus é amor, não é? Então, agora João responde essa pergunta. Logo lá no início, lá ele fala um pouco sobre o amor, né? Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Eu voltei 2 versículos para trás, para que a gente possa se situar aqui dentro do texto, né? Então, essa é a pergunta e essa é a resposta, é o amor, não é? Então, João, ele se preocupa muito com esse tema. Não é à toa que ele é chamado apóstolo do amor. Ele é chamado apóstolo do amor porque ele fala muito sobre amor, porque ele prega sobre o amor. Dentro do pensamento de João, o amor é o que nos caracteriza como filhos de Deus. Então, para João, aquele que tem a salvação é aquele que ama a Deus e que ama o próximo. Então, como nós temos sempre falado, o cristianismo é isso, é uma relação de amor com Deus e com o próximo. Não adianta eu dizer que amo a Deus e não mostrar esse amor ao próximo, não viver esse amor ao próximo. E o amor abrange uma série de coisas, uma série de atitudes, envolve pensar no outro, não pensar apenas em mim, e por aí se caminha, não é? Então, João, ele se preocupa muito com esse tema, e para ele, quem não tem amor ao próximo não é de Deus, e esse amor deve ser demonstrado. Então, perceba que não basta falar, tem que demonstrar. Veja que João, ele se assemelha muito ao que nós aprendemos no último trimestre com Tiago, não é? Que o amor pela prática, né? Então, o ensino, na verdade, o ensino é o mesmo. Se você ama a Deus, pratique esse amor. E com quem nós vamos praticar esse amor? Com o próximo, né? E o próximo, o nome mesmo já diz, é aquele que está próximo de nós, né? Não importa quem seja, mas aquele que se aproxima de nós e com essa necessidade, tá bom? Então, esse amor deve ser demonstrado. E ele ensina também que o nosso amor não deve ser como o amor de Caim, não deve ser como o amor de Caim. Por que ele fala isso? Porque Caim era do maligno. Caim, ele era do maligno e o seu amor não era verdadeiro. Ele matou Abel por causa das suas obras que eram más, porque as suas obras eram más. Ele matou o seu irmão porque Deus rejeitou o seu sacrifício. E é interessante é que Deus disse que se ele fizesse coisas boas e coisas certas, a sua oferta também seria aceita. E que ele tomasse cuidado porque o pecado queria dominá-lo.
Mas Caim não quis ouvir a Deus. E aí está o erro de Caim. Ele não quis ouvir a Deus, matou seu irmão porque não suportava ver o seu bom relacionamento com Deus. Então, na verdade, Caim matou Abel com a intenção de ferir a Deus. Essa foi a intenção de Caim. De certa forma, ferir a Deus matando aquele que era o aceito por Deus. Então Caim, ele tornou-se o arquétipo, tornou-se o modelo do homem sem Deus e que vive no pecado e que odeia os cristãos por causa do seu relacionamento correto com Deus. Então essa é a questão, né? Então por isso Jesus disse que me odeiam e que também odiarão a vós, por causa desse relacionamento correto com Deus. Mas muitas pessoas elas ficam bravas com os crentes porque elas dizem que eles já estão salvos e que têm certeza da salvação. Então ficam bravas porque veem os crentes dizerem isso e com certeza elas ficam assim, elas ficam muito zangadas e acham que isso aí é uma certa arrogância, né? Acham que isso é muita arrogância da nossa parte dizer isso e acham que nós estamos nos colocando em posição superior a eles. É por isso que perseguem os crentes atrás de qualquer deslize ou até mesmo difamando e caluniando. Para João, a maior prova de que realmente nós somos salvos é o amor. E no verso 14, agora aqui já adentrando no nosso texto, porque nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, nesse versículo, ele diz que aquele que não ama permanece na morte, não nasceu de novo. E aí ele quebra tudo, que todos os conceitos, sobra para todo mundo, sobra para todos os falsos mestres, quando ele afirma que aquele que odeia seu irmão é assassino. Quem não ama seu irmão é assassino e não tem a vida eterna. Por que ele quebra todos os conceitos? Porque os falsos mestres, eles amavam apenas aqueles que amavam, aqueles que pensavam iguais a eles, aqueles que amavam os seus ensinamentos. Então, se alguém discordasse dos seus ensinos, essa pessoa era perseguida e essa pessoa era motivo do seu ódio, e eles incitavam também os outros a odiarem essa pessoa. Olha que interessante, não é? Às vezes nós vemos isso, né? Muitas vezes nós vemos isso, muitas vezes no nosso tempo nós vemos isso, líderes que querem dominar, líderes que fazem uso do microfone, querem dominar, pessoas que às vezes se levantam na congregação e também querem dominar, querem ter a primazia, e aí acabam agindo dessa forma, né? Levantando pessoas uns contra os outros, como eles faziam, só porque não têm o mesmo ponto de vista. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos amado os nossos irmãos? Essa é a pergunta. Nós temos amado os nossos irmãos? Nós temos amado aqueles que estão próximos de nós, sejam nossos irmãos, ou sejam as pessoas, os nossos semelhantes, a pessoa que Deus coloca para estar próximo de nós no dia a dia? Esse amor pelos irmãos, que o texto diz, ele não se refere apenas aos que têm a mesma fé. Ele se refere ao ser humano em geral, ele se refere à humanidade. Então, esse amor não deve ser apenas para com os iguais, não deve ser apenas para com os que pensam como eu, mas deve ser para todos, inclusive aquelas pessoas que fazem mal, aquelas pessoas que perseguem, aquelas pessoas que não estão de acordo com o nosso pensamento, né? Então, isso vai muito longe do que nós pensamos. É amar aquela pessoa que não tem afinidade com você. É o corintiano amar o palmeirense, é o palmeirense amar o corintiano, é amar aquele que te incomoda no serviço, amar o patrão, o encarregado que humilha, amar aquele subordinado que não faz as coisas direito, amar os corruptos, amar os políticos do Brasil. E vai mais além. Amar os mendigos, amar os drogados, amar os ladrões, os traficantes, o menino que mata no farol, o maníaco.
Pessoas que geralmente nós julgamos, pessoas que geralmente nós procuramos evitar, pessoas que muitas vezes nós viramos as costas, são essas pessoas que nós devemos amar também. Da mesma forma como nós amamos os iguais. Da mesma forma como nós amamos aqueles que pensam como nós, que fazem as mesmas coisas praticamente que nós fazemos. E esse é o verdadeiro teste. Como está o nosso amor em relação aos outros? Isso é uma reflexão muito grande, isso é uma reflexão muito longa, é uma reflexão muito pesada. Será que eu só amo as pessoas que me servem? Será que eu só amo as pessoas que gostam de mim? Será que eu só amo essas pessoas que não me prejudicam e não me fazem mal? É algo que nós realmente devemos pensar, e devemos pensar muito e ir a fundo nisso, né? E aí o versículo 16, ele começa a falar sobre isso também. Qual a medida desse amor? Até onde nós devemos ir? Então, lá no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha como o negócio ficou sério. Se irmãos aqui nesse texto está se referindo à humanidade, e se ele está dizendo que o nosso amor deve ser como o amor de Cristo que deu a sua vida por nós, olha como nós estamos então. Em que pé nós estamos de tudo isso? Né? Então, ele está ensinando que nós não devemos morrer literalmente, é claro, mas que devemos nos espelhar em Cristo, que tem um amor incondicional. E isso acaba, então, com o ensino gnóstico, mais uma vez, acaba com o ensino gnóstico daqueles dias, e vê como o negócio funciona para resolver o problema lá atrás e o nosso hoje. Não é? Então, ele acabou com o problema do ensino gnóstico daqueles dias, que ensinava que algumas pessoas eram dignas do amor de Deus e dos mestres, e outras pessoas não eram dignas desse amor. Para outras pessoas esse amor era indiferente, para outras pessoas esse amor passava e deveria passar de largo. Veja que hoje não é muito diferente, né? Mas será que a gente não traz um pouco dessa mentalidade, desse gnosticismo para dentro do nosso coração, para dentro da nossa igreja? Será que nós não somos seletivos? De certa forma, nós não escolhemos aqueles que vamos amar, não é? Ou quem merece mais amor do que o outro. Será que nós fazemos isso? Será que nós estamos escolhendo aquelas pessoas que são dignas do nosso amor, que são dignas do nosso carinho, que são dignas do nosso cuidado? Então, esse é um alerta. Esse é um alerta que a palavra de Deus traz para nós, traz para esse momento, traz para esse tempo em que nós vivemos, não é? E Jesus fala sobre tudo isso, né? Jesus lá atrás, antes de João, ele já ensinava isso, né? E quantas vezes ele lutou lá contra os religiosos do seu tempo, porque os religiosos do seu tempo não amavam a todas as pessoas. Era justamente esse o problema. Os religiosos do tempo de Jesus, lá os escribas, os fariseus, eles amavam os seus iguais. As pessoas que estavam à margem da sociedade, eles eram desprezados por eles eram os primeiros a desprezarem os mendigos, os doentes, os cegos e outros mais, não é? Então, a palavra de Deus ela é muito forte, ela é muito incisiva nisso. Nós devemos amar a todas as pessoas e não sermos seletivos, então devemos tomar muito cuidado. E aí são as nossas atitudes do dia a dia que vão falar mais alto. São as nossas atitudes, as nossas ações, no dia a dia em que nós vemos e sabemos quem realmente é cristão, não é? Aí o João ele fala de fechar o coração para quem estiver passando necessidade. Então ele vai mais além, né? Ele fala de fechar o coração a pessoas que fecham o coração, que viram as costas ou que são indiferentes àqueles que estão passando necessidade.
E nós vivemos um tempo assim, num tempo em que muita gente tem passado necessidade, num tempo em que muita gente tem passado dificuldade, e aí fica, e aí fica a dica, vamos abrir o coração, vamos abrir os nossos corações para essas pessoas que também têm passado dificuldade, têm passado necessidade, por que não buscá-los e auxiliá-los, né? Então, para João, o amor que demonstra que somos salvos é aquele que está disposto a se livrar do que tem de mais valioso para socorrer o necessitado. Esse amor não é de boca para fora, mas de ações. Então, João concorda com Tiago na relação fé e obras, né? Mostre-me sua fé através das suas obras. Então, esses são os ensinamentos que ele vai trazendo para nós. Mas João aqui ele ainda vai um pouquinho mais além e ele também se preocupa com a segurança da nossa salvação, afirmando que nós devemos tranquilizar os nossos corações, tenha paz no coração, pois se alguma acusação vinda do coração, aqui no caso a consciência, se há alguma acusação na nossa consciência, Deus é maior que o coração, ou seja, Deus é maior que a nossa consciência. Isso quer dizer que Deus está e prevalece no coração do crente de verdade, e que o crente não tem prazer no pecado. Quando a consciência o acusa de algum pecado, imediatamente esse crente pede perdão a Deus, deve pedir perdão a Deus, que é maior do que esta acusação. Deus é maior do que qualquer acusação. E ele o perdoa, pois se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2:1. Então essa é a certeza, esta segurança de que daquele que não é de Jesus não tem. Essa segurança quem não é de Jesus não tem. E muitos crentes não conseguem se perdoar porque não têm essa convicção. Pecam em algum momento, se sentem rejeitados para sempre por Deus e vivem atormentados por algo que até já confessaram diante de Deus e foram perdoados por Deus, mas não se perdoaram porque não entendem que Deus perdoa aquele que pede perdão de coração. Então, outra prova sobre a salvação é o responder das orações. Deus responde às orações dos justos. Isso responde ao falso ensino também, que dizia que Deus não perdoava os pecados dos crentes. Então, aquele falso ensino dizia isso, que Deus não perdoava o pecado dos crentes. Então, imagina a confusão na igreja daquele tempo, quando as pessoas se cometessem algum deslize, se cometessem alguma coisa, alguma falha, não teriam mais perdão, porque precisavam seguir o ensino dos falsos mestres. Então, graças a Deus que corrigiu esse erro, graças a Deus que nos ensina e que ainda hoje nós podemos ter essa certeza, de que Deus perdoa os nossos pecados e que Deus ouve e responde às nossas orações. Então, Deus está respondendo às nossas orações, Deus responde às suas orações. Se você é de Deus, Deus vai responder às suas orações. Às vezes pode até demorar um pouquinho, mas Ele responde às suas orações. Então tenha certeza nisso, tenha tranquilidade nisso. E o resumo da lição é esse. Quem crê em Cristo ama o próximo. Como está o nosso amor ao próximo? Como está o seu amor? Nós temos realmente amado o próximo e mostrado ao mundo que nós temos o amor de Deus derramado nos nossos corações? Pense nisso e que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor.